Então, aqui finalizando, eu fiz o último leque dessa parte arredondada e fiz um ponto alto sem correntinha de espaço. Para finalizar, eu tenho esse primeiro leque, eu vou finalizar no segundo ponto alto, para ele ficar bem certinho. Nota que quando eu faço ponto alto, ele já vem automático sobre esse que eu pulei. Eu pulei esse primeiro que é formado pelas correntinhas. Agora, eu venho sobre esse terceiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No meio desse leque, eu coloco a minha agulha, faço um ponto baixo e mais duas correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Aqui agora, a partir dessa carreira, vai ficar bem fácil de trabalhar. Então, a parte de ajuste, de contagem, seria nessas primeiras carreiras. A partir de agora, indiferente de quantas carreiras você for fazer, vai ser a mesma repetição que eu vou estar passando aqui. Então, aqui na parte da lateral, eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, sempre que eu tiver essas duas correntinhas, eu faço 3 pontos altos, né? Que eu tenho as duas correntinhas no meio do leque. 3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, dessa forma. Laço e sobre o ponto alto, eu não faço correntinha de espaço aqui na lateral. A não ser que você tenha um ponto muito apertado e você acha que tá ficando repuxado, você pode colocar uma correntinha, mas eu acredito que não tem necessidade. Venho direto sobre o ponto alto, se você iniciou fazendo relevo como eu, ou se você não tá fazendo com relevo, simplesmente vai trabalhar sobre o ponto. Mas no meu caso, eu laço, coloco a minha agulha aqui de trás pra frente, entrelaço com a agulha e puxo. Feito, então, o ponto alto em relevo, eu laço e venho aqui no meio desse próximo leque, onde eu tenho as duas correntinhas, e trabalho ponto alto, 3 pontos altos, no caso, 2 correntes e no mesmo espaço, 3 pontos altos, para formar o leque aqui da parte da lateral. Dessa forma, fiz o meu segundo. Agora, eu laço sem corrente de espaço e trabalho ponto alto em relevo nessa parte, sobre o ponto alto. Então, ele vai ficando dessa forma. E eu vou trabalhando, sempre que eu tiver o leque, nessas duas correntinhas da carreira anterior, eu faço o leque, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo espaço. Sem correntinha de espaço, eu trabalho sobre o ponto alto. Note que aqui eu fiz o ajuste, ele tá bem juntinho com o leque, mas você precisa trabalhar sobre ele, tá? Você vai fazer o leque aqui e sobre esse ponto alto que eu fiz já na sequência, vai trabalhar sobre ele. Então, já vai ficando certinho essa parte. Faço até o último leque aqui dessa parte, antes da parte redonda, eu retorno. Então, finalizando aqui os leques com os pontos altos na parte da lateral, eu fiz o último, antes dessa parte onde eu tenho os aumentos. Lembrando que os aumentos eu vou fazer somente nessa parte que é mais arredondada, os cantos do trabalho. Na parte da lateral, continua normalmente, a partir dessas carreiras dos leques, não vai ter aumentos. O que vai ter aumento será somente nessa parte. Então, eu laço, e aqui eu tenho esse grupo de pontos altos. Eu venho trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, a partir de agora, indiferente de quantas carreiras eu for fazer e quantos pontos eu tiver aqui nessa parte dos aumentos, eu sempre vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto, e aqui dentro eu faço um ponto alto conforme eu vou estar explicando. Então, aqui nessa carreira eu tenho 4, aí cada carreira que você fizer, sempre vai ter pontos altos a mais. Indiferente de quantos pontos eu tenho, eu trabalho um sobre cada um até chegar ao meio do leque, onde eu tenho essas duas correntinhas. Agora, eu laço. E aqui nesse espaço das correntinhas, coloco a minha agulha no meio, faço um ponto alto, 2 correntes e no mesmo espaço um ponto alto. Esse será o aumento das minhas carreiras. No restante, eu trabalho ponto alto sobre cada ponto alto. E onde eu tenho as correntinhas, eu faço um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Não tem segredo, vai ser essa mesma repetição. E aqui eu trabalho no restante desse grupo, ponto alto sobre cada ponto alto. Não tem segredo, tá?
Então, concluí esse bloco e aqui eu tenho esses pontos altos entre os grupos, somente nessa parte dos aumentos que eu faço uma correntinha antes e depois do ponto. Aqui na lateral eu não faço correntinha de espaço, tá bom? Então, terminei esse primeiro bloco dessa parte dos aumentos, faço uma corrente e sobre o ponto alto, coloco a minha agulha por trás, passo pra frente e faço um ponto alto. Uma corrente de espaço, inicio o próximo grupo, ponto alto sobre cada ponto alto, no espaço da correntinha, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Um ponto alto sobre cada um desse grupo. Uma corrente de espaço, ponto alto em relevo. Uma corrente, inicio a mesma repetição, não tem segredo. A única parte que eu vou fazer, a parte da correntinha de espaço, será somente nesses três, tanto desse lado quanto do outro. E na parte das laterais, depois que eu finalizo esse grupo, eu já não faço correntinha de espaço, porque eu já inicio a parte da lateral. Então, eu faço toda a lateral normalmente da forma que eu fiz desse lado. Chegando aqui na parte dos aumentos, a mesma repetição que eu fiz ali do outro lado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Volta ao vídeo se você não conseguiu entender para fazer certinho. Não tem segredo, é a mesma repetição. Quando eu chegar aqui, no final, vou trabalhar a parte dos aumentos, a parte dos pontos altos. Eu vou finalizar com o ponto alto em relevo. E aqui eu finalizo no segundo ponto alto desse primeiro black, ponto baixíssimo, caminho com ponto baixíssimo nesse terceiro e inicio trabalhando, fazendo a mesma repetição. Então, aqui eu trabalho 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo espaço, sem corrente de espaço, ponto alto sobre ponto alto, fazendo relevo, pegando aqui por trás, fazendo ponto alto. Venho direto no espaço da correntinha e trabalho a parte do leque. Então, não tem segredo essa parte. Eu vou trabalhar aqui, eu vou contar nessa parte onde eu tenho meus aumentos. Aqui onde iniciei com o leque. 1, 2, 3, eu faço mais uma carreira com a mesma repetição de aumentos. Aqui, leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto. Eu faço por 4 vezes, aí eu volto porque eu vou mudar a cor, eu vou trabalhar com o cru, 2 carreiras de cru. Caso você queira fazer, eu vou deixar uma foto aqui, como que ele vai ficar, né? Eu faço 4 dessa parte, contando essa parte aqui, ó, essa parte dos aumentos. 1, 2, 3 leques, 3 partes dos aumentos. Aí, eu faço por 4 vezes e eu retorno, vou mudar a cor. Se você for trabalhar de uma cor só, você vai fazer por 9 carreiras, essa mesma repetição, essa mesma sequência da lateral, mesma sequência de aumentos, vai fazer por 9 vezes. No meu caso, eu vou fazer 4 do rosa, 2 do cru, e aí eu finalizo com o restante com o rosa, mas eu volto para explicar certinho. Então, quando eu finalizar a 4ª carreira, contando aqui nessa parte, 1, 2, 3, 4, aí eu retorno para dar continuação. Então, aqui finalizando as carreiras conforme eu falei, né? Então, aqui eu tenho só para recapitular aqui e ficar certinho. Aqui eu tenho a carreira em cru, eu tenho uma carreira de pontos altos, toda fechada de pontos altos com rosa, ou a cor malva, né? E aqui, quando eu iniciei a parte dos blocos, eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras de blocos e mais uma carreira de pontos altos, tá? Aqui nessa parte dos aumentos e aqui na parte da lateral, eu tenho essa carreira de pontos altos, a carreira que eu fiz ao ponto alto, uma correntinha ponto alto, e tenho 3 carreiras de leques, tá bom? Então, fechou dessa forma. Fiz o bloco, o ponto alto em relevo, e agora eu faço um ponto baixíssimo no segundo ponto alto do meu primeiro leque, alongo, corto, arremato aqui do lado avesso, e no meu caso, vou voltar com a cor cru para fazer 2 carreiras da mesma forma. Então, é a mesma repetição, mas eu volto para não ter dúvida. Se você for trabalhar a mesma cor até o final da peça, só vai continuar.
Fiz a parte do arremate e aqui eu vou trabalhar com barbante cru. Se você for fazer da mesma cor, você vai finalizar com ponto baixíssimo, caminha com ponto baixíssimo até esse terceiro e entra com a agulha nesse espaço, já iniciando a parte do leque. Mas, se você for fazer da mesma forma que eu tô fazendo, aqui eu tô usando um barbante na numeração 6, agulha número 13,5, e eu entro aqui dentro desse espaço, mas eu não inicio com o nozinho. Se você iniciar com o nozinho, você vai colocar a agulha aqui e fazer o ponto baixíssimo para iniciar. Mas como eu deixo essa ponta, eu inicio dessa forma, eu vou colocar minha agulha aqui no meio. Eu coloco aqui nessas duas correntinhas, a primeira correntinha no meio dela, puxo esse fio pra cá, seguro e nessa mesma correntinha, pegando somente a alcinha de trás, eu faço um ponto baixíssimo para iniciar. Subo 2 correntes e aqui nesse espaço eu trabalho mais 2 pontos altos. Agora, colocando a minha agulha no espaço e não sobre a correntinha. Então, eu fiz 2 pontos altos com as correntinhas que eu subi, eu tenho um total de 3. 2 correntes aqui no espaço, 3 pontos altos para formar a parte do leque. 3 pontos altos, então, ficou dessa forma. 2 correntes e 3 pontos altos. E trabalho normalmente, laço sobre o ponto alto, eu faço o ponto alto em relevo, se você tá fazendo dessa forma, laço, vem aqui pro meio do leque, inicia a parte dos leques, não tem segredo, conforme eu falei, a mesma repetição, só vai mudar a cor, vai depender das cores que você vai utilizar, no meu caso, eu faço por 2 carreiras, a cor cru, trabalho leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto em relevo, e chegando aqui nessa parte, eu vou continuar com a mesma repetição. Eu trabalho ponto alto em relevo, sem correntinha, lembrando que aqui na parte, quando estiver na parte da lateral, eu não faço correntinha de espaço, somente nessas 3 onde eu tenho os aumentos. Aqui eu trabalho, então, ponto alto sobre ponto alto, no espaço das 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntes, ponto alto no mesmo espaço. Aqui eu trabalho um sobre cada um, indiferente de quantos eu tenho. E aqui, onde eu tenho essa parte dos aumentos, eu faço uma correntinha de espaço, ponto alto em relevo, uma corrente. Inicio a mesma repetição dos blocos, então não tem segredo nessa parte. É a mesma repetição, se você tiver dúvida, você vai retornar, vai voltar o vídeo para conseguir entender, mas é a mesma sequência. Eu acredito que se eu for passar carreira por carreira, vai ficar muito cansativo. A parte principal para você não se perder, essa parte onde eu faço os ajustes, que eu passo parte por parte, mas aqui é a repetição. Então, no meu caso, eu faço 2 carreiras em cru, corto, arremato e eu volto trabalhando com o rosa. Da mesma forma que eu iniciei essa carreira em cru, eu vou iniciar a carreira em rosa, com essa parte do início da carreira. E aqui, então, eu tenho, contando aqui nessa parte dos aumentos, 1, 2, 3, 4. Aí, eu faço 2 carreiras em cru, e então, eu vou ter um total de 6, e eu faço mais 3 carreiras do rosa. Então, voltando aqui, crocheteira, note que aqui a gente finalizou nessas 2 carreiras, né, de pontos altos na cor cru, aí vai depender se você fez mais carreiras da mesma cor, se você tá fazendo da mesma forma que eu tô fazendo aqui, dividindo com a cor cru, mas eu resolvi fazer mais carreiras, eu tirei uma foto dele, e aqui, essa distância do cru até essa outra parte cru, ele ia ficar muito diferente, tá vendo? Se eu fizesse apenas 3 carreiras, conforme eu pedi, então, seria 3 carreiras. Como é a mesma repetição, eu vou estar explicando somente como eu fiz a 4ª carreira e a 5ª. A 5ª teve uma mudança, mas como você provavelmente parou nessa 3ª, vai ser bem fácil de você continuar aqui. Então, eu fiz essa 3ª carreira, note que eu tô me baseando aqui nessa parte onde tem os aumentos. Eu fiz essas 2 carreiras em cru,
Fiz uma, duas, três carreiras no rosa normalmente, eu só fui repetindo a sequência conforme eu expliquei. A quarta carreira eu fiz também normalmente, vim seguindo a parte dos aumentos normal, aqui onde eu tenho essa parte do ponto alto em relevo, eu sempre vim trabalhando um ponto alto, uma corrente de espaço. Aqui na parte da lateral, leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, mas na quinta carreira eu senti necessidade de fazer uma pequena modificação, mas conforme eu vou estar explicando aqui vai ser bem fácil de entender. Então, aqui na quinta carreira, eu fiz aqui na parte da lateral normalmente, bloco, né, leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto. Mas aqui nessa parte dos aumentos, eu notei que ele tá meio querendo embabadar, e a intenção é deixar ele o mais reto possível nessa parte. Então, nessa quinta carreira, eu trabalhei sem correntinha de espaço nessa parte dos aumentos. Nas outras carreiras, eu sempre fiz uma correntinha, ponto alto relevo, uma correntinha para dar sequência aos pontos altos. Na quinta, eu vim trabalhando os pontos altos, sem corrente de espaço, eu trabalhei direto sobre o ponto alto em relevo, sem corrente de espaço, dei início à parte dos pontos altos. Então, a única diferença dessa quinta carreira é que eu não fiz a correntinha de espaço, já para ele ficando bem assentado e não ficar embabadado. Na lateral, trabalhei normalmente, sem modificação. Então, eu vou trabalhar agora o bico de acabamento para estar finalizando a nossa peça, conforme eu já passei a parte das medidas no início e dei as dicas também, mas aqui no decorrer da aula eu gosto de dar as dicas no passo a passo mesmo. Então, aqui, só para voltar e fazer a contagem, aqui eu tô na parte dos aumentos e aqui a parte da lateral. Eu tenho essa carreira que é a parte da base com as flores, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, contando desde essa primeira de pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de rosa, 2 carreiras de cru, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de rosa, e agora eu faço a última carreira com o bico de acabamento. Se você achar, né, você medir, você achar que tá pequeno, quer fazer mais carreiras, continua trabalhando da mesma forma e depois você vem com o bico de acabamento, tá bom? Então, aqui eu finalizei. Aqui no finalzinho, pontos altos, sem corrente de espaço, trabalho o ponto alto em relevo sobre esse último e finalizo agora sobre esse primeiro ponto alto. Conto 1, 2 correntinhas, um ponto baixíssimo, e agora eu vou fazer a parte do bico de acabamento. Então, aqui eu faço um ponto baixo no primeiro já. Subo um baixíssimo, subo uma correntinha, venho aqui sobre o segundo ponto alto, ponto baixo. No terceiro, ponto baixo. Aqui nesse espaço das correntinhas, entro com a agulha e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui nessas duas alcinhas, na primeira corrente, faço um ponto baixo, e venho agora para esses 3 e faço um ponto baixo para cada um. Então, eu tô fazendo a parte do bico de acabamento. E nota que ele fica um picô bem sobre o meio do leque, né, no espaço das duas correntinhas. Pulo esse ponto alto em relevo, venho direto sobre os pontos altos, fazendo um ponto baixo para cada um. Ponto baixo por 3 vezes. Aqui no meio onde eu tenho as duas correntinhas, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, faço um ponto baixíssimo pegando essas duas alcinhas, ponto baixo. Agora, eu venho sobre esses 3 pontos altos e trabalho um ponto baixo para cada um. Então, aqui sobre esses leques, eu trabalho desta forma. Ele vai formando um picô sobre cada leque, sempre pulando
esse ponto alto em relevo e trabalhando ponto baixo somente sobre os pontos altos. Então, eu vou trabalhando desta forma até esse último leque, aí eu retorno. Terminei, então, toda essa parte, olha que ele fica um detalhe bem legal com essa parte dos picôs sobre cada leque. Lembrando que se você quiser fazer um outro bico, você pode também estar fazendo outro bico, não precisa ser exatamente da forma que eu tô fazendo. Aqui, eu trabalhei sobre o último leque aqui da lateral, agora eu trabalho nessa parte onde eu fiz os aumentos nas carreiras anteriores. Laço e conto esse ponto alto em relevo como 1, esse próximo ponto 2, e no terceiro eu faço um ponto alto, laço, e no mesmo espaço faço mais um ponto alto. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes, laço, e de lado nesse ponto alto, entro com a minha agulha nesse espaço, faço um ponto alto, laço e volto onde eu trabalhei esses 2 pontos altos no mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos. Então, aqui nessa parte, ele é um pouquinho diferente. E nota que eu faço as 3 correntinhas, ele já forma um bico aqui, uma ponta, para ficar parecido com essa parte da lateral. Agora, eu conto 1, 2, no terceiro, eu faço um ponto baixo, laço, conto 1, 2, no terceiro, faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Dessa forma, subo 1, 2, 3 correntes, laço e entro com a minha agulha nesse espaço de lado, no meio desses 2 pontos altos, e faço um ponto alto, laço, no mesmo espaço que eu trabalhei esses 2 pontos altos, trabalho 2 pontos altos também. Então, formei o segundo grupo, vai ficando dessa forma. Pulo 1, 2, no terceiro, um ponto baixo, laço, e note que eu tenho mais 2 pontos altos antes dessas correntinhas. Vou trabalhar no meio, onde eu tenho essas 2 correntinhas. Aqui eu faço um pouquinho diferente, por ser a ponta, ele precisa um pouquinho mais, um pouco mais de ponto. Laço e trabalho agora 3 pontos altos nesse espaço, somente onde eu tenho essas correntinhas que eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2, 3, laço, e de lado nesse ponto eu trabalho mais 2 pontos altos com as correntinhas, fica um total de 3. Laço, e no mesmo espaço que eu iniciei com esses 3, eu trabalho 3 pontos altos também, para ele não ficar repuxando, tá? Então, somente aqui nessa ponta que eu trabalho 3. E, para dar continuação, vou fazer esses 2 blocos, igual eu fiz esse outro lado. Pulo 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. Laço, pulo 1, 2, no terceiro, inicio a mesma repetição que eu fiz aqui desse outro lado. 2 pontos altos no mesmo espaço, 1, 2, 3 correntes, de lado faço um ponto alto. Laço, e no mesmo espaço desses 2, trabalho 2 pontos altos. Pulo 1, 2, no terceiro, um ponto baixo, laço, pulo 1, 2, no terceiro, eu repito a parte dos blocos. Então, normalmente, só vou mostrar como eu faço da passagem de um grupo para outro. Então, aqui ficou dessa forma. Aqui, eu falo o grupo, essa parte que eu tenho entre um ponto alto em relevo e outro. Eu trabalhei, então, 2 grupos. Aqui, no meio, eu trabalhei com 3 pontos altos e vim descendo nessa outra lateral com 2 grupos separados por um ponto baixo. Agora, eu pulo, eu tenho um ponto alto apenas, e aqui eu tenho ponto alto em relevo. Pulo esse ponto alto, sobre o ponto alto em relevo eu faço um ponto baixo, pulo um, laço e venho para o seguinte e trabalho um ponto, o grupinho, inicio a parte do grupo com os 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntes, de lado um ponto alto, aqui no mesmo espaço,
os 2 pontos altos. Então, aqui nessa parte, pulo 1, 2, um ponto baixo. Aqui nessa parte, ele fica assim. Então, aqui fica os dois grupos, e aqui eu tenho ponto alto em relevo, faço um ponto baixo. Se você achar que tá ficando meio embabadado entre esses grupos, você pode fazer um ponto baixíssimo sobre o ponto alto em relevo, que ele já fica um pouquinho menos espaço entre um grupo e outro. No meu caso, olha, tá certinho, ó. Tô vindo aqui da lateral e ele já tá ficando certo essa parte. Então, tudo que eu fiz nessa parte, eu vou repetir sobre cada bloco. Então, eu tenho por 4 vezes, eu tenho esses blocos, eu vou fazer a mesma repetição. Sempre pulando 2 no terceiro o grupo, pular 2 no terceiro um ponto baixo, e aqui no meio fazendo com 3 pontos altos, e no restante 2, e aqui quando eu chego nessa parte do ponto alto em relevo, eu pulo um ponto baixo ou ponto baixíssimo, se você achar necessário, pulo um e já inicia a parte dos grupos aqui. Vou trabalhando normalmente, quando chegar aqui nessa outra parte, nesse final aqui, eu retorno para explicar mais uma vez como que eu faço o final e o início dessa parte da lateral. Então, aqui finalizando toda essa parte dos blocos, né, dos leques, chegando aqui nessa parte final, antes dessa parte da lateral, eu fiz, então, o leque do centro, mais 2 blocos aqui na lateral, e eu tenho um ponto alto em relevo, e já dou início à parte dos blocos. Eu pulo esse ponto alto, o ponto alto em relevo, inicio aqui sobre cada ponto alto do leque, um ponto baixo, da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. E aqui no espaço das correntinhas, um ponto baixo, 3 correntes, volto aqui pegando 2 alcinhas, ponto baixo. E aqui eu inicio trabalhando ponto baixo sobre cada um dos pontos altos. Pulo esse ponto alto em relevo e venho pro primeiro ponto alto do leque, do próximo leque, tá? Então, aqui não tem segredo, é a mesma repetição que eu fiz lá do outro lado. Importante é que ele venha ficando retinho, não tá embabadando, não tá repuxando, é importante isso. Se precisar de algum ajuste, se você achar que tá ficando embabadado, pode estar diminuindo essa parte aqui onde eu faço 3, pode fazer 2, então sempre fazendo algum ajuste se for necessário. O importante é que ele fique uma peça bem retinha. Eu faço essa mesma repetição aqui na lateral, quando chegar aqui nos blocos, a mesma repetição. Cheguei aqui no final, pulo o ponto alto em relevo, pulo o primeiro e vou diretamente pro segundo, já trabalhando com os pontos altos e fazendo a parte dos blocos. Quando chegar aqui no final, eu fecho com um ponto baixíssimo, corto, arremato e tá finalizado o nosso tapete. Espero que você tenha gostado da videoaula, que você tenha entendido, que você tenha aproveitado bem. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até a nossa próxima aula.